Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, mais um episódio do nosso curso Em Busca da Intimidade, né? Esse curso que você está acompanhando conosco aqui no YouTube da Missão Maria de Nazaré, e que agora a gente está terminando quase a primeira parte do tomo 1. Né? São 2 tomos do livro As Três Idades da Vida Interior, do padre Reginaldo Garrigou-Lagrange. Nós estamos terminando a primeira parte desse tomo 1, que ele é dividido em 2 partes, né? Onde vai falando da vida interior, da vida espiritual, e vocês já acompanharam muitas coisas nesse curso, que são coisas mesmo para direcionar a nossa vida espiritual para a intimidade com Deus, né? Para uma maior intimidade, para uma vivência da intimidade. Então, esse é o objetivo dessas aulas, dessas partilhas nossas, para poder te ajudar mesmo a entrar numa vida de intimidade com Deus. E, claro, uma intimidade para a santidade. Né? Para que a gente é íntimo de Deus? Para sermos santos. Deus quer que sejamos íntimos dele para nos santificar. A grande obra que Deus quer fazer na nossa vida é a nossa santificação. Deus quer santificar cada um de nós. Então essa intimidade, a vida espiritual, a nossa vida apostólica, toda a nossa vida neste mundo, ela precisa ter como fim a nossa santidade, a nossa santificação, que é o encontro definitivo com Deus. O nosso fim último é o Deus. Né? As 3 idades da vida interior, a gente só vai avançando nessas idades, se o fim último for a santidade e a nossa vida com Deus. Muita gente que às vezes busca certas coisas, até mesmo boas, pensando mais numa autorrealização, pensando mais no inflar-se, do que realmente em ser santo, em ser de Deus, em estar com Deus. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a leitura espiritual da Escritura e da vida dos santos, né? A leitura espiritual, o ato de ler mesmo, né? Esse livro aqui é um livro de leitura espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho disso, né? O quão é importante a gente ler as coisas espirituais, o quanto é importante a gente mergulhar no estudo, no conhecimento de coisas espirituais, né? E aí a primeira e a mais importante é a Sagrada Escritura. Se você tiver que escolher alguma coisa que você vai ler, escolha a Bíblia. Se você tem muitas coisas para você ler e não sabe por onde começar, comece pela Bíblia. De todas as escrituras, de todas as leituras, de todos os livros que você possa ter acesso, a palavra de Deus é a prioridade, é o primeiro, né? Olha o que fala o livro. Entre os grandes meios de santificação, a leitura espiritual, sobretudo da Sagrada Escritura, das obras dos mestres da vida interior e da vida dos santos, né? Sobretudo esses ajudam muito no progresso da nossa vida espiritual. São auxílios exteriores que a gente encontra para a nossa espiritualidade, para direcionar a nossa vida. Então, são auxílios exteriores. A leitura é os auxílios exteriores. Mas, sobretudo, a da Sagrada Escritura, depois mestre da vida interior, depois da vida dos santos. Há uma hierarquia aí. Sagrada Escritura, mestre da vida interior e vida dos santos. Então, vamos começar pela Sagrada Escritura, né? Santo Ambrósio diz: a leitura das letras sagradas é a vida da alma. A leitura das letras sagradas é a vida da alma. Né? O Senhor mesmo declara quando diz: as palavras que eu vos dirigi são espírito e vida. As palavras que eu vos dirigi são espírito e vida. Então, a leitura das coisas sagradas é o que traz vida para a alma. Mas olha que interessante, São Jerônimo, ele escreveu uma carta uma vez para Eustóquio, né? E ele narra uma situação sobre a leitura
da Sagrada Escritura na vida dele, né? Diz assim, ó, ele narrando para Eustóquio, né? Ele estava no início da sua vida monástica, ele estava entrando para o mosteiro, né? E ele ainda gostava dos leitores profanos. Na verdade, não é que ele gostava, ele sentia prazer ainda em ler leituras profanas, né? Ele lia muito, por exemplo, Cícero, Virgílio, né? Todos esses leitores profanos ele gostava de ler. Então, ele diz na carta que recebeu uma graça durante um sono e viu-se como transportado ao tribunal de Deus. Ele escrevendo para Eustóquio dizendo que ele teve um sonho e nesse sonho se viu transportado para o tribunal de Deus e que Deus lhe perguntou severamente quem ele era. Quem era ele? Eu sou o cristão, respondeu São Jerônimo. Tu mentes, disse-lhe o soberano juiz. Tu és ciceroniano, pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E foi dada a ordem de flagelá-lo. Logo, ao despertar, escreve São Jerônimo, eu senti que aquilo era mais que um sonho, pois eu trazia nas costas as marcas dos golpes do chicote que havia recebido. Desde então, eu li as Sagradas Escrituras com mais ardor do que lia antes os livros profanos. Compreende-se agora porque ele diz em uma carta a Eustóquio que o sono só o surpreenda ao ler e adormeça exclusivamente sobre a Sagrada Escritura. Que o sono só o surpreenda ao ler e adormeça exclusivamente sobre a Sagrada Escritura. Essa foi a conclusão que São Jerônimo chegou depois de ter um sonho. Deus disse para ele, você é um ciceriano, porque ele lia muito Cícero. Ele lia várias e várias literaturas clássicas, belas. Era um homem que buscava uma vida intelectual. Porém, Deus queria que ele não buscasse uma vida intelectual, mas uma vida interior, uma vida da alma. Claro que a formação do intelecto ajuda também a formação da alma, mas precisamos entender o que é prioridade. E nesta busca de intimidade com Deus, nessa busca de um crescimento da vida interior, a leitura da Sagrada Escritura ela entra como uma coisa primordial. E essa frase, quero comentá-la mais uma vez, de São Jerônimo, que diz que o sono só o surpreenda ao ler e adormeça exclusivamente sobre a Sagrada Escritura. Que o sono só o surpreenda ao ler, ou seja, que o sono chega quando ele estiver lendo. Que o sono chega quando ele estiver ali debruçado numa leitura, que ele não perca tempo com outras coisas e sinta sono por outras coisas. Mas que ao adormecer, que adormeça sobre a Sagrada Escritura exclusivamente. Ou seja, que o sono chegue e ele esteja lendo a Sagrada Escritura. Esse sono pode ser interpretado como o sono do todo dia, mas também como a morte. Que chegue e a gente adormeça sobre a Sagrada Escritura. Isso é o que São Jerônimo falou para nós, né? E a gente precisa entender isso, a grandeza da Sagrada Escritura. O padre Garrigou Lagrange diz que com a Eucaristia, como a Eucaristia, o verdadeiro alimento dos santos, a palavra de Deus transmitida por seu Filho único, o Verbo feito carne, sobre a casca da letra, existe o pensamento vivo de Deus, que os dons da inteligência e da sabedoria, se somos dóceis, nos farão penetrar e saborear cada vez melhor. Ou seja, a Eucaristia tem o verdadeiro alimento dos santos. E a palavra de Deus, transmitida por Jesus, pelo Evangelho, que ele fala na casca da letra, ela tem o pensamento vivo de Deus, que os dons de inteligência e de sabedoria, se somos dóceis, nos farão penetrar e saborear cada vez melhor. Na Sagrada Escritura tem a letra, o pensamento que Deus quer nos falar. E se formos dóceis, elas vão penetrar a nossa inteligência, a nossa sabedoria e nos tomar. É isso que ele fala da Sagrada Escritura para nós. E olha, não tem jeito de eu buscar uma intimidade com Deus se eu não sou uma pessoa que lê diariamente a Sagrada Escritura. Que faça disso algo da minha rotina, algo que esteja dentro das prioridades da minha vida.
Ah, eu gosto de ler muito, eu gosto de ler livros católicos também, eu gosto de ler literatura, eu gosto. Tudo bem, tudo bem, desde que você leia mais a Bíblia. E olha, eu estou aqui quebrando coisas até dentro de mim mesmo. Quando eu li esse livro, quando eu li tudo isso, quantas vezes eu preferi ler outros livros do que ler a palavra de Deus. E hoje ainda mais, quanto tempo a gente gasta em rede social, em WhatsApp, e não lê a palavra de Deus. Ficamos horas e horas mergulhados na internet, em alguma coisa da internet, e não temos algum tempo para ler pausadamente a palavra de Deus. Ler aquilo ali, e aí ler como? Rezar um pouquinho com ela, rezar antes de ler, pedir o Espírito Santo para me dar inteligência e condição de entender a palavra. O que eu não entender, pesquisar, ir atrás de padres que comentam aquela palavra para eu entender. Ou seja, ser algo que eu dedico, que eu gasto meu tempo, que eu gasto minhas energias para fazer. E estar dentro da minha prioridade. Porque às vezes tem outras coisas que eu gasto tempo, gasto energia e não priorizo a palavra de Deus. Dentro dessa hierarquia, a segunda, primeiro é a leitura da palavra, da Sagrada Escritura. Depois é as obras espirituais dos santos. O que os santos ensinaram para nós através de seus escritos. Aqui diz assim: depois da Sagrada Escritura, a leitura dos escritos espirituais dos santos ilumina muito a alma e a reaquece, pois ainda que não tenham sido compostas sob a inspiração infalível, como a Bíblia, foram com as luzes e a unção do Espírito Santo. Foram com as luzes e a unção do Espírito Santo. Não é permitido ignorar as principais obras espirituais de Santo Agostinho, São Jerônimo, Cassiano, São Leão, São Bento, São Gregório Magno, São Basílio, São João Crisóstomo, Dionísio, São Máximo Confessor, Santo Anselmo e São Bernardo. Aqui eles citam santos que falam das obras espirituais. Também é de grande utilidade conhecer tudo que toca mais de perto a vida interior nos escritos de Ricardo de São Vito, Hugo de São Vito, São Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Boaventura. E sempre com proveito ao diálogo de Santa Catarina de Sena, as obras de Tauler, do beato Henrique Suso, da beata Ângela de Foligno, do beato Jean Hubrecht, acho que é isso que diz, de Thomas Kempis, autor, que é o provável autor de Imitação de Cristo, que é um dos livros também que estão aí como prioridade. Depois da Bíblia, Imitação de Cristo. Um livro para meditar, para ler, para estar ali junto. Não tem como não enchermos a nossa mente disso. Aí ele também cita aqui Santa Teresa, João da Cruz, Francisco de Assis, João Eudes, dentre vários, Dentre vários. Então, tendo a hierarquia, Bíblia, Palavra de Deus, Sagrada Escritura, escritos dos santos, as obras dos santos, e terceiro, a vida dos santos. Mas por que está falando de ler? Hoje a gente lê artigo na internet, hoje a gente lê as coisas lá no Google. Mas nós precisamos encher a nossa alma. E quando a gente para ler, a gente para encher o nosso interior, aquilo que entra aos nossos olhos, e que ilumina e que entra na nossa mente. Não tem jeito. Quem não parar para estudar a palavra de Deus, as obras dos santos e a vida dos santos, não consegue ter um crescimento espiritual. Não consegue esta intimidade que a gente está falando aqui. Essa busca que a gente está falando aqui, ela acontece a partir de exercícios práticos. E a leitura é um exercício. Se você não ler, você não vai dar conta. E a vida dos santos, que diz assim: nessas vidas é preciso buscar acima de tudo o que ali existe de imitável e ver naquilo que há de extraordinário um sinal divino que nos é dado para nos tirar da sonolência e fazer-nos ver o que existe de mais profundo e de mais elevado em uma vida cristã ordinária. Quando a alma é verdadeiramente dócil ao Espírito Santo. Ou seja, eu preciso ler a vida dos santos para entender que eles deram conta, que eu preciso imitar para também dar conta. Falei no início,
A grande meta de Deus é a nossa santificação. Então eu preciso buscar a vida daqueles que já se santificaram, para que eu possa imitá-los e ver as suas lutas, suas fraquezas, suas dificuldades, para ali encontrar um caminho seguro para a minha própria santificação. Diz assim ainda: o exemplo dos santos são sua humildade, sua paciência, sua confiança, sua caridade transbordante, possuem muito mais eficácia para nos fazer praticar a virtude do que uma doutrina abstrata. Ou seja, a vida dos santos tem mais eficácia do que até esse livro aqui, né? Que é uma doutrina que fala muita coisa, mas se eu ler a vida de um santo, eu vou ter mais fruto do que uma leitura abstrata. Então, Bíblia, quero que você grave isso. Sagrada Escritura. Eu tenho meia hora para ler por dia. Bom, prioriza a Sagrada Escritura. Depois, os livros, as obras dos santos. E depois, a vida dos santos. Seguindo essa hierarquia, né? É importante ler, sobretudo, a vida dos santos escritas por santos, como São Francisco de Assis, escrito por São Boaventura, Santa Catarina de Sena, escrito por Beato Raimundo de Càbua, seu diretor, e de Santa Teresa, escrita por ela mesma, que é o livro da vida. Bom, para terminar, né, eu quero ler um pouquinho aqui sobre as disposições para aproveitar essas leituras. Falei da hierarquia, do que se lê, mas como que eu aproveito essas leituras? Esse livro aqui é tão maravilhoso, Garrigou Lagrange é tão bom, porque ele dá tudo concreto para nós. Olha o que ele diz. Uma oração bem feita, no início, irá obter-nos a graça atual para ler a Sagrada Escritura ou os livros espirituais com espírito de fé, evitando toda a curiosidade inútil, a vaidade intelectual, a tendência a criticar o que se lê em lugar de aproveitá-lo. O espírito de fé nos leva a procurar pelo próprio Deus nas obras espirituais. Então, primeira coisa, uma oração bem feita, antes de começar, pedindo a graça de Deus, né? Tanto para ler a Sagrada Escritura, ou os livros espirituais, ou a vida dos santos, para que evite a curiosidade inútil, a vaidade intelectual, a tendência a criticar aquele livro. A oração faz com que isso mude. Então, vou ler? Vou. Então, vou ter que rezar primeiro. É preciso, desde o início, querer alcançar a santidade, pois todos somos chamados a essa santidade que nos permitiria entrar no céu logo, após nossa morte. De fato, ninguém passará pelo purgatório, a não ser pelas faltas que poderiam ter sido evitadas. Então, ou seja, além de rezar antes de ler, eu tenho que sempre ler com o olhar de quem quer ser santo. Não adianta nada você querer a intimidade com Deus, eu falei isso e afirmo de novo, se você não quer ser santo. Eu vou pegar o livro do Garrigou Lagrange para eu ler. Eu rezo para que eu tenha boa leitura, que eu aproveite, que eu não tenha vaidade e que eu quero ser santo. Que eu tenha esse desejo dentro de mim. Por isso, é preciso ler lentamente e não devorar livros. É preciso deixar-se penetrar por aquilo que se lê. E então a leitura espiritual se transforma pouco a pouco em meditação, em conversão íntima com o hóspede interior. Ou seja, tem gente que fica anotando, eu li 100 livros esse ano, eu li 200 livros, e é o devorador de livros. Isso não resolve. É preciso ler, e ler de forma lenta, para que aquilo penetre o seu coração e te leve a uma conversão. Né? A partir da meditação, uma conversão. Convém ainda reler com alguns anos de intervalo os livros muito bons, que já nos fizeram bastante bem. Assim como a palavra de Deus, a gente lê o mesmo trecho várias vezes, também os livros é importante fazer isso. Aqueles que nos converteram, nos mudaram o pensamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, né, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, ela é sempre nova. Mesmo aquelas coisas que parecem ser rotineiras, fazem dela sempre nova. E aí, faz também dos nossos corações serem sempre novos, a partir daquilo que se lê. Quantas almas tiveram grande proveito em reler frequentemente a imitação de Cristo? Vale mais deixar-se penetrar profundamente por um só livro como esse do que ler superficialmente todos os autores espirituais. Não adianta de nada você sair lendo tudo de forma superficial.
Se você não aprofundar, e aí ele fala da imitação de Cristo, que é um dos livros mais indicados. Quem ainda não tem costume de ler a Bíblia e não leu a imitação de Cristo, não deve ler nada antes desses. Só depois desses exercícios, do exercício da leitura da Bíblia cotidianamente e de um bom momento de meditação com a imitação de Cristo, depois desses você passa para outros livros. Até então esses dois são o início de tudo. Né? Além disso, como diz São Bernardo, é necessário ler com piedade, buscando não só conhecer as coisas divinas, mas a saborear. Não só conhecer, mas saborear, experimentar. Né? Está escrito em Mateus 24:15, aquele que lê, compreenda. E peça a Deus a luz para bem entender. Os discípulos de Emaús não haviam entendido o sentido das profecias, até que nosso Senhor lhes abriu o espírito. É por isso que São Bernardo nos diz: oratio letium interrupta. Suspenda-se a leitura para rezar. Então, verdadeiramente, essa leitura será um alimento espiritual e irá dispor a oração. Ou seja, estou lendo. De vez em quando parar e rezar. Fazer daquilo um momento de encontro com Deus. Trazer Deus para perto de mim. Ver que aquilo é Deus falando comigo. Ou seja, entrar numa dinâmica de meditação. E isso nos leva à conversão e à santidade. Bom, termino, né, este momento de hoje, relembrando você, Bíblia, Escritos dos Santos e Vida dos Santos. Eu preciso seguir. Prioridade é a Bíblia. Se eu tenho pouco tempo, se eu tenho poucas horas no dia, Bíblia. Está sobrando o que os santos escreveram. Consigo ir além, a vida dos santos. E aí, se sobrar, o restante. Se sobrar o restante. Reze antes de ler, leia com piedade, leia querendo encontrar Deus, saboreie o que Deus quer te falar. Assim você vai encontrar na leitura espiritual um verdadeiro bem para a sua intimidade e conversão. Um grande abraço e a gente volta logo com outro episódio do Em Busca da Intimidade. Fica com Deus.